O silêncio em Capri não é paz, é vigilância. O mar bate nas rochas lá embaixo, repetitivo, hipnótico. Guardas vigiam corredores vazios de uma vila imperial construída no topo de penhascos. Mensageiros chegam ofegantes, sobem escadas intermináveis, trazem pergaminhos selados com o destino de homens que nunca verão o rosto de quem decide suas vidas. Cena: um mensageiro para diante de porta fechada, entrega pergaminho a secretário. Espera. Silêncio. Depois de minutos intermináveis, porta se abre apenas o suficiente para a mão estender outro pergaminho lacrado. Porta fecha. Mensageiro desce correndo. Dentro do pergaminho, nome de senador. Uma palavra: eliminar. Em Roma, a 300 quilômetros de distância, ninguém vê o imperador há anos, mas todos o sentem. Cada palavra dita no Senado pode ser a última. Cada piada, cada suspiro fora do tom, cada amizade errada. O poder não está presente fisicamente, mas observa, sempre observa. Tibério governa à distância, e isso muda tudo. Deixemos algo claro desde o início. Isto não é biografia romântica, não é defesa de tirano, não é julgamento moral simplista. É história do poder. Hoje, vamos mostrar o que acontece quando o poder máximo se separa fisicamente da cidade que governa, quando o imperador abandona Roma, mas nunca solta o controle, quando o medo se torna método de governança mais eficiente que presença. E se você quer entender como o poder realmente funciona, não como gostaríamos que funcionasse, inscreva-se no canal agora, porque a história de Tibério não é sobre monstro, é sobre sistema que transforma homens em monstros e sobre precedente que sobrevive ao homem que o criou. Ano 14 da Era Comum. Augusto morre após 40 anos governando. O império que Tibério enverda não é frágil, é eficiente. Augusto deixou máquina imperial perfeitamente azeitada, estradas funcionando, conectando território enorme, legiões disciplinadas guardando fronteiras, impostos recolhidos com regularidade, instituições sólidas. Roma não é mais república caótica, é império estável. Mas há um problema invisível no centro dessa estabilidade. Tudo gira em torno de um único homem. Sistema que Augusto construiu não é institucional no sentido moderno, é pessoal. Funciona porque Augusto está no centro, equilibrando facções, distribuindo favores, mantendo lealdades através de carisma cuidadosamente cultivado. Augusto construiu um culto da personalidade disfarçado de restauração republicana. E agora, esse homem não existe mais. O sucessor não é escolhido por eleição, não é escolhido por competência, não é escolhido por popularidade, é escolhido por necessidade dinástica. Tibério, aos 55 anos, assume o trono que nunca quis verdadeiramente. Não é amado como Augusto, é respeitado por militares, comandou legiões com competência, é temido por capacidade de guardar rancor, mas não brilha, não encanta, não inspira, ele pesa. Cena: Senado reunido. Tibério entra. Silêncio absoluto. Não há aclamação entusiástica, apenas reverência tensa. Senadores observam cada expressão facial do novo imperador, tentando decifrar o que ele espera deles. Roma espera a continuidade do sistema de Augusto. Roma espera a estabilidade sem mudanças bruscas. Roma espera silêncio obediente. E Tibério entrega exatamente isso, mas de forma que ninguém esperava. Para entender o imperador, precisamos entender o homem que o precedeu. Tibério não cresce como herdeiro óbvio, cresce à sombra de projeto imperial que não é dele. Desde cedo aprende lição brutal. Ele não é centro da história, é ferramenta dela. Mãe Lívia casa com Augusto quando Tibério ainda é criança. Padrasto se torna homem mais poderoso de Roma. Mas Augusto tem outros planos para a sucessão. Prefere sobrinhos, netos, qualquer um menos enteado desajeitado. Tibério é usado.
empurrado para casamentos políticos, forçado a se divorciar de Vipsânia, única mulher que amou, para casar com Júlia, filha dissoluta de Augusto, que despreza novo marido abertamente. Ele aprende a vencer guerras na Germânia e Panônia. Aprende a comandar soldados com eficiência fria. Aprende disciplina férrea. Aprende que vitória não traz amor, apenas respeito temporário. Mas nunca aprende a ser querido. Nunca desenvolve carisma, nunca domina a arte da política como teatro que Augusto executava perfeitamente. O poder para Tibério não é desejo, é fardo. E fardos, quando não são escolhidos, geram ressentimento profundo. Tibério sozinho em tenda militar após vitória. Soldados celebram do lado de fora. Ele escreve relatório técnico para Augusto, sem emoção, sem alegria, apenas dados. Mortos, feridos, território conquistado, trabalho concluído. Quando outros herdeiros de Augusto morrem, alguns por doença, alguns por acidente conveniente, Tibério finalmente se torna a única opção viável. Aos 55 anos, assume trono. E não sente triunfo, sente vigilância. Cada gesto é comparado ao de Augusto. Cada silêncio vira suspeita. Cada decisão vira teste de lealdade ou competência. Senadores observam procurando fraqueza. Elite romana espera que ele fale para justificar próprias ambições. O homem não confia em ninguém. E imperador que não confia acaba não perdoando ninguém. O erro central do reinado de Tibério não é violência explícita inicial. É algo mais frio, mais sistemático. Tibério confunde controle com estabilidade. Acredita que medo bem calibrado é mais eficiente que consenso frágil, que silêncio imposto é melhor que debate imprevisível, que governar à distância o protege da corrupção de Roma, quando na verdade apenas concentra a corrupção em torno dele. Primeiros anos do reinado são relativamente estáveis. Tibério governa com competência administrativa, mantém finanças imperiais saudáveis, não desperdiça recursos em jogos extravagantes ou construções desnecessárias. Mas não se conecta com o povo, não cultiva senado, não constrói rede de lealdades pessoais. Confia apenas em poucos, e mesmo esses poucos são vigiados. Então vem momento crucial: Sejano. Lúcio Hélio Sejano, prefeito da guarda pretoriana, torna-se homem mais próximo do imperador. Não por amizade, Tibério não tem amigos, mas por utilidade. Sejano é eficiente, ruthless, leal aparentemente, e oferece algo que Tibério deseja desesperadamente: filtro entre ele e Roma. Sejano em pé diante de Tibério. Apresenta lista de ameaças ao imperador, nomes de senadores, evidências questionáveis. Tibério lê em silêncio. Acena com a cabeça. Sejano sai. Homens na lista começam a morrer. Gradualmente, Tibério delega mais poder a Sejano e gradualmente se retira fisicamente de Roma. Primeiro para vilas nos arredores, depois para Campânia, finalmente em 26 d.C., para Capri, e nunca mais volta. O imperador abandona Roma, mas não abandona poder. Governa através de cartas, através de mensageiros, através de Sejano, que se torna intermediário absoluto entre imperador isolado e cidade inquieta. E aqui o sistema começa a apodrecer. Sem presença física do imperador, paranoia cresce. Ninguém sabe realmente o que Tibério pensa, ninguém pode ler expressões faciais, interpretar tom de voz, negociar pessoalmente. Tudo passa por Sejano, que usa a posição para eliminar inimigos, para acumular poder, para se tornar quase co-imperador. As leis de traição, maiestas, se espalham como doença. Originalmente criadas para punir conspirações reais contra o Estado, agora são usadas para eliminar qualquer um inconveniente. As acusações não precisam de provas sólidas, precisam apenas de oportunidade política. Delatores profissionais surgem, homens que ganham vida acusando outros de traição, recebem percentual dos bens confiscados quando a vítima é condenada. Senado em sessão. Senador se levanta para falar sobre assunto trivial, impostos em uma província distante. Hesita,
Reformula a frase 3 vezes. Sua, senta rapidamente, porque qualquer palavra pode ser interpretada como crítica velada ao imperador ausente. O Senado vira campo minado psicológico. Poder passa a funcionar por antecipação. Ninguém ousa errar porque ninguém sabe onde está o limite. A autocensura se torna norma, silêncio se torna virtude. Roma continua funcionando externamente. Legiões mantêm fronteiras, impostos são coletados, estradas são mantidas. Mas instituições perdem alma. Debate morre, iniciativa política desaparece. Senadores se tornam espectadores do próprio poder nominal. E Tibério, isolado em Capri, recebe apenas informações filtradas por Sejano. Vê conspiração em toda parte, porque a única informação que chega confirma a paranoia. Ciclo vicioso. Medo gera isolamento. Isolamento gera desinformação. Desinformação gera mais medo. Ano 31 DC. Tibério finalmente percebe o óbvio. Sejano acumulou poder demais. Ironicamente, sistema de vigilância que Tibério criou eventualmente revela que homem em quem mais confiava está conspirando para tomar trono. Tibério em Capri recebe carta secreta. Lê lentamente. Expressão não muda. Chama a escriba. Dita a ordem curta. Sela pessoalmente. Mensageiro parte correndo para Roma. A eliminação de Sejano é obra-prima de manipulação à distância. Tibério envia carta ao Senado. Começa elogiando Sejano longamente. Senadores relaxam. Pensam que é homenagem. Então, no meio da carta, tom muda. Acusação, traição, ordem de prisão imediata. Sejano é arrastado, executado no mesmo dia. Família inteira eliminada, seguidores caçados, purga brutal. Mas problema não é resolvido, é multiplicado. Porque agora Tibério confia ainda menos. Se Sejano, homem mais próximo, traiu, quem mais está conspirando? Últimos anos do reinado são marcados por purgas aumentadas. Lista de vítimas cresce, execuções se tornam rotina. Tibério não dorme bem. Relatos sugerem que sofre de ansiedade crônica. Move-se constantemente entre vilas em Capri, nunca ficando em mesmo lugar por medo de assassinato. Governa império mais poderoso do mundo e vive como prisioneiro do próprio sistema. Roma, enquanto isso, apenas aguarda. Aguarda a morte de imperador que ninguém vê há mais de década. Março de 37 DC. Tibério morre em Misenum, aos 77 anos. Não há luto genuíno, há alívio. Não porque tirano monstruoso caiu. Tibério nunca foi Nero ou Calígula em extravagância de crueldade, mas porque sistema baseado em suspeita constante finalmente perde seu centro paranoico. Notícia da morte chega a Roma. Multidões saem às ruas, não em luto, em celebração cautelosa. Tibério para o rio Tibre, gritam, desejando que corpo seja jogado no rio como criminoso. Senadores respiram. Pela primeira vez em anos, falam abertamente. Roma respira, mas carrega cicatrizes profundas. O precedente está estabelecido, permanente, venenoso. O imperador pode governar sem estar presente. Pode controlar através de medo cultivado sistematicamente. Pode punir sem explicar. Pode transformar Estado em extensão de própria paranoia. O poder aprendeu a ser invisível. E isso é mais perigoso que qualquer tirania visível. Porque tirando o que você vê, pode ser resistido, assassinado, derrubado. Mas como você resiste a poder que não está lá? Como você conspira contra imperador que nunca aparece? Como você negocia com homem que só envia cartas? O legado de Tibério não é edifício impressionante, não é conquista territorial, não é reforma brilhante. É método, é aviso. Roma aprendeu lição terrível. Maior perigo não é imperador louco e teatral como Calígula ou Nero que virão depois. É imperador que observa em silêncio, que não confia, que transforma Estado em reflexo do próprio medo, que governa através de ausência. Porque teatralidade pode ser ridicularizada,
Loucura pode ser contida, mas medo sistemático, frio, administrativo se infiltra em tudo. Destrói não através de violência espetacular, mas através de erosão constante de confiança, através de silêncios forçados, através de lealdades compradas com terror. E essa lição não desaparece com Tibério, ela reaparece, com outros nomes, outros rostos, outras crises. Domiciano aplicará método similar séculos depois. Imperadores bizantinos governarão através de rede de espiões e delatores. Tiranos modernos aprenderão que vigilância é mais eficiente que violência aberta. Tibério mostrou que poder não precisa ser amado, precisa ser temido de forma invisível. Roma não caiu por causa de um homem, mas alguns homens aceleraram a erosão que eventualmente a derrubou. Tibério foi um deles, não por destruir Roma militarmente, mas por envenenar instituições que sustentavam o império, por transformar Senado em teatro de medo, por provar que imperador pode abandonar cidade e manter controle. Precedente sobrevive. Se você quer entender como o poder funciona e por que quase ninguém sabe usá-lo sem destruir o que governa, inscreva-se no Ecos da História. Porque aqui mostramos história como ela é, máquina brutal que tritura homens e sistemas. Mostramos como Tibério governou através de medo, como o medo se tornou método, como o método sobreviveu ao homem. E nos próximos episódios veremos como esse método reaparece, com Calígula, com Nero, com imperadores que aprenderam lições erradas de Tibério. Porque Roma não terminou, ela só mudou de forma, e os métodos de poder que desenvolveu continuam vivos, em outros lugares, em outros tempos. Inscreva-se e acompanhe.